Quando Deus enviar alguém que irá ouvir a sua voz, quando Ele chamar, será que essas são as mãos que Ele vai usar? Meus olhos viram quando por Graças a Deus, internet. Eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre esse livro. Eu tava lendo várias coisas interessantes sobre a Bíblia e eu quero falar um pouco para vocês hoje sobre a fé. O que é a fé? Lá em Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não podemos ver, mas é a certeza de que vamos receber a nossa recompensa. A fé, mesmo que escrita nessas palavras, vai muito além disso. A fé mostra um pouco do que Jesus passou, mostra um pouco da história que aconteceu antigamente. Porque, se você pensar, o que a gente lê na Bíblia é uma coisa que precisa ter fé para você acreditar. Imagina só, você lê sobre um homem que falava sobre Jesus, dizia que era filho de Deus, que ele morreu numa cruz. Isso parece coisa de louco, não? É, mas é verdade. Para mim, eu tenho fé que Cristo morreu por mim e que Ele ressuscitou e hoje vive. E é muito interessante porque a fé vai além de muitas coisas, vai além de razões, vai além de entendimentos. E o que é mais interessante é que Jesus fala para a gente ter fé. Porque na Bíblia diz: todo aquele que crê em mim será salvo. A gente é salvo por meio da fé em Jesus Cristo. E só em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que não há outro caminho, não há outra pessoa, não há outro igual, não há nenhum que se compara a Jesus Cristo. Porque Ele veio, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Filho de Deus. E eu quero falar também para vocês um pouco sobre o amor. Como não falar de Jesus sem falar no amor? Porque Deus é amor e Deus é Jesus. Porque Cristo é Deus. Lá em 1 Coríntios fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada me valeria. Ainda que eu fizesse profecias, ainda que eu fizesse milagres, curas, se eu não tivesse amor, de nada me valeria. Porque Deus é amor e Cristo vive em nós. E a gente tem que entender que isso aqui não é só um livro, é Deus falando conosco. E é muito mais que isso também, porque Deus já falou comigo várias vezes, muitas vezes, principalmente através desse livro que é a Bíblia. Em oração também Ele fala muito, através de vários sinais. Dá uma raça aqui, tirar em consideração. E a última coisa que eu quero falar é sobre a esperança. Na Bíblia fala que a gente precisa ter esperança também. Porque se a gente não tiver esperança, de que vai valer? Se a gente não tiver esperança que Cristo morreu por nós, que Ele está vivo hoje e que Ele um dia vai voltar. Então, são três coisas que elas precisam ser essenciais na vida de um cristão. Até na vida de um não cristão, elas precisam ser essenciais, porque você precisa ter fé, você precisa ter amor para viver, você precisa ter esperança nas coisas que você quer ter um dia. E Cristo, Ele deixa bem claro que a gente precisa ter essas coisas através de oração, através da leitura bíblica, através do culto racional que a gente deve servir todos os dias, através do nosso sacrifício, que tem que ser um sacrifício vivo. Para você ser salvo, basta você crer que Jesus é o seu Salvador e que Ele pode te tirar das trevas e do fogo eterno que está por vir. E para finalizar, eu queria deixar uma palavra que eu estava lendo e que eu devia passar, eu senti que eu devia compartilhar com vocês, para as pessoas que já são cristãs, que estão na igreja há um tempo. A palavra que eu quero falar para vocês, eu vou estar lendo agora, está lá em Deuteronômio 30, versículo 16 em diante. Porquanto te ordeno hoje que andes no Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que os guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. É muito interessante porque ele fala sobre a vida. E a gente que já somos cristãos,
A gente tem que ter isso na nossa mente. Sem Cristo a gente não é nada. A Bíblia fala que Jesus dizia: sem mim nada podeis fazer. Isso é verdade. Se você quiser, mesmo que você faça coisas, mesmo que você fale em línguas, isso não quer dizer muita coisa. Se você não tiver o amor, se você não crer que Jesus é o seu Salvador, não vai valer muita coisa, porque a Bíblia fala para a gente ter intimidade com o Senhor, em oração, em secreto, em culto. E eu vou estar lendo 17 agora. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser estar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu os denuncio hoje, que certamente perecerás. E é isso. Aqui está a palavra viva, palavra de vida, que o próprio Deus está falando com você. Amém. Boa noite. Se não ficar de noite, né, cara? Não tem coragem de noite. Se eu me esconder